Eles vão crescer num mundo moldado por rápidos avanços tecnológicos. Terão empregos que ainda nem foram inventados e vão enfrentar desafios ambientais maiores que os atuais. Não será fácil crescer como um beta. Para começar, vale lembrar, a geração beta vai incluir os nascidos entre 2025 e 2039. Eles vão suceder os integrantes da geração alfa, nascidos entre 2010 e 2024. São muitas as mudanças previstas pelos estudiosos para os integrantes da geração beta. Uma das principais é que a estrutura familiar tradicional não deverá ser tão comum nesse futuro próximo. Ao mesmo tempo, eles deverão ter mais pets do que filhos. Esses traços foram apontados pelo demógrafo e pesquisador social Mark McKendrell, especializado em estudos sobre as diferenças entre gerações. E se depender dos betas, os governos não precisarão mais imprimir moedas, porque eles só vão usar meios digitais para efetuar seus pagamentos. Por sua vez, o Dr. Zijan Khan, pesquisador da área de psiquiatria de adolescentes, prevê que os betas serão cidadãos do mundo, tendo em vista que as conexões culturais e geográficas tendem a se expandir globalmente. Segundo Khan, essas crianças e jovens estarão mais expostos do que as gerações anteriores a novas culturas e preparados para viver em meio à maior diversidade de costumes e valores. Diante de um mundo em transformação nos campos político, social e tecnológico, os betas serão muito flexíveis e práticos na solução de problemas e no enfrentamento de desafios. Primeira geração totalmente nascida no século XXI, os alfas, que antecedem os betas, vieram ao mundo a partir de 2010. Crescem imersos em tecnologia e aprendem a usar dispositivos eletrônicos antes mesmo de aprender a ler ou escrever. Extremamente familiarizados com aplicativos, jogos online, redes sociais e plataformas de streaming, os integrantes da geração alfa têm acesso amplo a smartphones, tablets, computadores e assistentes virtuais. Os alfas moldam seu futuro em meio a esse mundo altamente tecnológico, que oferece desafios, mas também muitas oportunidades. Uma vez que aprendem de forma interativa e visual, são mais propensos a buscar conhecimento de forma autodidata, usando os recursos online. Essa geração cresce em um mundo onde questões como mudanças climáticas, diversidade e inclusão são amplamente debatidas. Daí o fato de que revelam maior consciência sobre sustentabilidade e justiça social, em grande parte influenciados por seus pais, os millennials, além das redes sociais. Os alfas são incentivados a explorar sua criatividade desde cedo, por conta do acesso a ferramentas digitais para a criação de conteúdo, como edição de vídeos, design gráfico e programação. Muitos já criam desde cedo conteúdo para plataformas como TikTok e YouTube. Apesar da socialização online, eles podem enfrentar desafios para desenvolver habilidades sociais tradicionais, como conversas face a face, por conta do uso excessivo dos dispositivos digitais. Entre os desafios a serem enfrentados, destaca-se: o uso das telas em excesso pode levar a problemas de saúde, como sedentarismo, obesidade, distúrbios do sono e problemas de visão. Existe ainda o risco do impacto da tecnologia no desenvolvimento cognitivo e emocional. Pesquisadores nomearam as gerações para entender as visões de mundo e estudar o modo de se relacionar de determinados grupos. Mas você conhece essas divisões? Veja agora na linha do tempo. 1928 a 1945, as pessoas nascidas nesse período são da chamada geração silenciosa. 1946 a 1964 são as pessoas conhecidas como baby boomers. 1965 a 1980, os nascidos nesse período são conhecidos como geração X. 1981 a 1996 são os pertencentes à geração Y ou Millennials.
1997 a 2012, quem veio ao mundo nesse período pertence à geração Z. 2010 a 2024 é a geração Alfa. E agora, de 2025 a 2039, temos a geração Beta, que está em formação. As datas são aproximadas e podem variar de acordo com a fonte. As pessoas nascidas entre 2025 e 2039 vão crescer cercadas por inteligência artificial e robôs autônomos. Os desafios serão enormes para os pais da geração Beta. A tecnologia pode até ajudar a mudar o mundo de maneira positiva, mas limitar a interação humana pode interferir de maneira muito negativa na formação das crianças e jovens. As crianças da geração Beta podem se distanciar de pais, amigos e provavelmente substituirão conexões reais por criaturas do mundo virtual. Especialistas dizem que a criatividade certamente será estimulada ao entrar em contato com esse universo digital, mas alertam que habilidades importantes da comunicação só podem ser aprendidas com interações 100% humanas. As dicas para os pais da geração Beta estão nas coisas simples da vida, como desligar a TV, reunir todos os celulares em uma cesta, gastar um tempo em um jogo de tabuleiro ou simplesmente contar uma história. As crianças também precisam sair de casa e explorar o mundo com os próprios olhos e narizes para viver e cheirar o mundo real. É claro que a tecnologia estará presente, mas alguns cuidados são importantes. Limite o tempo de tela do seu filho, fale sobre os perigos das redes sociais e se informem sobre as novidades tecnológicas. Quando os pais conseguem se manter atualizados sobre as novas ferramentas, conseguem orientar os filhos de maneira eficaz em um mundo de rápida mudança. Cada geração sofre o impacto das mudanças de um mundo que está sempre em transformação. Atualmente vivemos a era digital, considerada a quarta revolução industrial. Essa revolução se refere às mudanças econômicas, sociais e tecnológicas impulsionadas pela inteligência artificial, a robótica e a realidade virtual. A era digital está mudando a forma como as empresas operam, como os produtos são fabricados e distribuídos e como as pessoas vivem e trabalham. As 4 revoluções industriais podem ser definidas da seguinte forma. A primeira revolução industrial teve início no século XVIII com a mecanização e o uso de máquinas a vapor. A segunda revolução começou no fim do século XIX e início do século XX e foi marcada pelas linhas de montagem nas indústrias e a eletrificação. Terceira revolução começou em meados do século XX com a automação e o uso intensivo dos computadores. Quarta revolução, início no século XXI, com a convergência de tecnologias digitais como a inteligência artificial e a robótica. Essa classificação foi popularizada pelo fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, em seu livro A Quarta Revolução Industrial. Diante de todas essas transformações, cabe a pergunta: de que forma as modificações que ocorrem no mundo influem na vida das pessoas, alterando valores, comportamentos e as relações de trabalho? Para citar apenas algumas transformações? Essas novas gerações que nasceram pós-revolução digital, sem dúvida, elas vivem num mundo muito diferente dos seus pais, dos seus avós. E é claro que isso causa um choque enorme comportamental. A partir dos anos 90 e 2000, é de fato a revolução tecnológica que vai acelerar o ritmo das mudanças e vai fazer com que as gerações cheguem em momentos muito diferentes do mundo. E aí isso dá um crash de valores, de comportamento, de uma série de coisas que a gente assiste no contemporâneo. Então, tem toda uma briga aí das gerações mais velhas, dizendo que as gerações mais novas não sabem muito bem lidar com o mundo, são infantilizadas, são muito protegidas. Tem toda uma discussão também em torno da parentalidade, de como os pais exercem a função hoje em dia da parentalidade. Então,
Enfim, é nesse caldo de todas essas transformações culturais, tecnológicas e seus impactos sociais que as gerações nascem e acabam tendo conflitos umas com as outras.